Os biomas brasileiros são conjuntos de ecossistemas com características naturais semelhantes, que incluem clima, solo, relevo, vegetação e fauna. O Brasil possui 6 biomas principais, que se distribuem de forma variada pelo território nacional devido à sua grande extensão territorial e diversidade geográfica. A seguir, apresento os biomas brasileiros e suas localizações. Amazônia. É o maior bioma brasileiro, ocupando cerca de 49% do território nacional, abrangendo os estados do Norte e partes de Mato Grosso e Maranhão. Localiza-se na região norte do Brasil e é parte da maior floresta tropical do mundo. É caracterizado por clima equatorial úmido, alta pluviosidade e biodiversidade extremamente rica, com espécies como jaguares, araras e onças pintadas. Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando cerca de 22% do território, e está localizado principalmente na região central do país, abrangendo estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Possui clima tropical sazonal, com estações bem definidas de seca e chuva, e uma vegetação composta por árvores retorcidas, arbustos e gramíneas. É considerado a savana mais biodiversa do mundo. Mata Atlântica. Distribuído ao longo da costa brasileira, a Mata Atlântica abrange 15% do território nacional, estendendo-se por estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Este bioma possui clima tropical úmido e vegetação densa, sendo um dos biomas mais ameaçados devido à urbanização e desmatamento. Apresenta uma biodiversidade rica e espécies endêmicas, como o mico-leão-dourado. Caatinga. Localizado exclusivamente no território brasileiro, a Caatinga cobre cerca de 10% do país, concentrando-se no semiárido do Nordeste, em estados como Ceará, Pernambuco e Bahia. Este bioma possui clima quente e seco, com vegetação adaptada à aridez, como cactos, arbustos espinhosos e árvores de pequeno porte. Pampa. O Pampa é o menor bioma do Brasil, ocupando cerca de 2% do território nacional, localizado exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul. Este bioma é caracterizado por campos naturais, com vegetação de gramíneas, arbustos e árvores isoladas e clima subtropical. É importante para atividades como a pecuária e a agricultura. Pantanal. O Pantanal, localizado na região centro-oeste, é o menor bioma em extensão territorial, cobrindo cerca de 1,8% do Brasil, mas é a maior planície alagável do mundo. Abrange partes de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com clima tropical e inundações sazonais. É, é um dos biomas mais ricos em biodiversidade, com animais como jacarés, capivaras e tuiuius. Essa diversidade de biomas reflete a riqueza ambiental do Brasil, mas também representa um desafio para sua conservação diante de ameaças como desmatamento, queimadas e mudanças climáticas. Quais são as principais características climáticas de cada bioma do Brasil? Amazônia. A Amazônia apresenta clima equatorial úmido, com temperaturas médias anuais elevadas, entre 25 graus e 27 graus Celsius, e pequena amplitude térmica. A pluviosidade é alta, variando entre 1.800 e 3.000 milímetros anuais, distribuída de maneira relativamente uniforme ao longo do ano, embora algumas áreas tenham uma estação menos chuvosa. Cerrado. O Cerrado possui clima tropical sazonal marcado por uma estação seca, geralmente entre maio e setembro, e uma estação chuvosa, de outubro a abril. As temperaturas médias variam de 20 graus Celsius a 27 graus Celsius, e a precipitação média anual está entre 800 e 2.000 milímetros. Mata Atlântica. A Mata Atlântica apresenta clima tropical úmido ao longo da costa e em regiões de altitudes mais elevadas, clima subtropical. As temperaturas médias variam de 18 graus Celsius a 25 graus, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, especialmente nas áreas costeiras, onde podem ultrapassar 2.000 milímetros anuais. Caatinga. O bioma Caatinga é caracterizado por um clima semiárido, com altas temperaturas médias, em torno de 27 a 29 graus, e baixos índices pluviométricos, que variam de 200 milímetros a 800 milímetros anuais. A chuva é irregular e concentrada em curtos períodos, sendo comum a ocorrência de longas estiagens. Pampa. O Pampa possui clima subtropical, com temperaturas médias anuais em torno de 18 graus. O bioma apresenta estações bem definidas, com verões quentes e invernos frios, podendo registrar geadas. A precipitação é relativamente bem distribuída ao longo do ano, com médias entre 1.200 milímetros e 1.500 milímetros anuais. Pantanal. O Pantanal possui clima tropical, com uma estação chuvosa, de novembro a março, e uma estação seca, de abril a outubro.
As temperaturas médias variam de 22 graus a 32 graus Celsius e a precipitação média anual está entre 800 milímetros e 1.500 milímetros. As inundações sazonais são uma característica marcante influenciando os ciclos ecológicos do bioma. Essas condições climáticas específicas moldam a vegetação e a fauna de cada bioma, tornando-os únicos e adaptados às suas respectivas regiões. Quais são os tipos de vegetação predominantes em cada bioma brasileiro e como eles se adaptam ao clima local? Amazônia. A vegetação predominante é a floresta tropical, com árvores de grande porte, folhas largas e perenes. Adaptações incluem raízes superficiais para captar nutrientes em solos pobres e folhas com pontas que facilitam o escoamento da água. A vegetação é estratificada, com emergentes, dossel, subbosque e chão da floresta. Cerrado. O cerrado possui vegetação de savana, com árvores retorcidas, cascas grossas e raízes profundas, adaptadas a períodos de seca e fogo. O subbosque é rico em gramíneas e arbustos. A resistência ao fogo é essencial para a regeneração do bioma. Mata Atlântica. A Mata Atlântica apresenta vegetação densa e diversificada, incluindo árvores de médio a grande porte, bromélias e orquídeas. As plantas são adaptadas ao clima úmido, com folhas largas e sistemas de raízes que exploram os solos superficiais. Caatinga. A vegetação predominante é xerófila, com cactos, arbustos espinhosos e árvores de pequeno porte, como o mandacaru e a jurema. Essas plantas têm adaptações para economizar água, como folhas reduzidas ou ausentes, armazenamento de água em caules e raízes profundas. Pampa. O bioma é dominado por campos naturais, com gramíneas, arbustos e árvores isoladas. A vegetação é adaptada ao clima subtropical, resistindo a variações térmicas e ventos fortes. As gramíneas predominam devido à fertilidade do solo e à ausência de barreiras naturais contra o vento. Pantanal. A vegetação é composta por uma mistura de savana, campos inundáveis e florestas ciliares. Plantas adaptadas às inundações sazonais, como gramíneas aquáticas e árvores que suportam alagamentos periódicos, são comuns. A diversidade de vegetação reflete as influências de outros biomas, como Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Essas formações vegetais são resultado da interação entre clima, solo e relevo, proporcionando condições únicas que moldam cada bioma. Como os biomas brasileiros contribuem para a biodiversidade global? Os biomas brasileiros são fundamentais para a biodiversidade global devido à sua rica variedade de espécies, habitats e ecossistemas, desempenhando papéis cruciais em processos ecológicos e no equilíbrio ambiental do planeta. A Amazônia é o bioma com a maior biodiversidade do planeta, abrigando cerca de 10% das espécies conhecidas. A floresta amazônica regula o clima global por meio da captura de carbono e da evapotranspiração, além de ser um refúgio para milhares de espécies endêmicas de plantas e animais. Cerrado, reconhecido como a savana mais rica do mundo, o Cerrado abriga uma diversidade impressionante de plantas, muitas delas endêmicas. É um importante reservatório de águas subterrâneas e serve de berço para grandes rios brasileiros, como o São Francisco, contribuindo para a preservação de ecossistemas aquáticos. Mata Atlântica. Mesmo com apenas cerca de 12% de sua área original restante, a Mata Atlântica ainda abriga uma das maiores concentrações de biodiversidade do mundo, com muitas espécies endêmicas e ameaçadas. Suas florestas garantem serviços ecossistêmicos como regulação do clima, proteção de nascentes e produção de água potável. Caatinga. Apesar de ser um bioma menos valorizado, a Caatinga possui uma biodiversidade única, com espécies altamente adaptadas ao clima semiárido. Ela contribui para o equilíbrio ecológico ao abrigar fauna e flora exclusivas, como cactos e aves endêmicas, que são importantes para pesquisas científicas sobre adaptação a condições extremas. Pampa. O Pampa é uma região-chave para a conservação de espécies de gramíneas e pequenos mamíferos, além de ser um importante corredor para aves migratórias. Ele desempenha papel essencial na manutenção do solo e na preservação de ecossistemas de campos naturais. Pantanal. Considerado a maior planície alagável do mundo, o Pantanal é um dos biomas mais biodiversos, funcionando como um berçário para várias espécies de peixes, aves e mamíferos. Sua biodiversidade está ligada à conectividade entre os ecossistemas terrestres e aquáticos, essenciais para a manutenção de ciclos de nutrientes e da água. Importância global.
Os biomas brasileiros não apenas abrigam uma riqueza incomparável de espécies, mas também regulam ciclos climáticos, hidrológicos e de carbono, além de contribuir para a segurança alimentar e a medicina por meio de sua flora e fauna. Preservá-los é crucial para a biodiversidade planetária e o equilíbrio ecológico global. Como os biomas brasileiros influenciam a vida das populações humanas que vivem em suas regiões. Amazônia. A Amazônia é essencial para a regulação climática, fornecimento de água doce e manutenção de serviços ecossistêmicos. Povos indígenas e comunidades ribeirinhas dependem diretamente de seus recursos, como pesca, coleta de frutos e plantas medicinais. Além disso, a floresta contribui para a economia por meio de atividades sustentáveis, como ecoturismo e manejo florestal. O Cerrado é conhecido como berço das águas, sendo fonte de grandes rios que abastecem regiões densamente povoadas e áreas agrícolas. As comunidades rurais utilizam recursos do bioma para a agricultura e criação de gado. Ele também influencia a economia nacional, pois é uma das principais áreas de produção de grãos, apesar disso frequentemente ocorrer de forma não sustentável. A Mata Atlântica. Por se localizar em áreas costeiras densamente povoadas, a Mata Atlântica fornece água para grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. A biodiversidade do bioma sustenta atividades econômicas como turismo, agricultura e produção de medicamentos. Além disso, é fundamental para evitar deslizamentos de terra em áreas montanhosas. Caatinga. O bioma influencia diretamente a vida das populações do semiárido, fornecendo lenha, forragem para o gado e plantas medicinais. Comunidades locais dependem de práticas tradicionais de agricultura adaptadas ao clima seco, como a captação de água de chuva. No entanto, a desertificação afeta negativamente essas populações. Pampa. O Pampa sustenta comunidades rurais por meio da pecuária extensiva, cultivo de grãos e vinicultura. Ele também influencia a identidade cultural da região sul do Brasil, com práticas como a criação de gado e tradições gaúchas. A biodiversidade é utilizada para fins econômicos e culturais, mas enfrenta pressão devido à intensificação agrícola. Pantanal. O Pantanal é vital para o turismo ecológico e a pesca, sendo fonte de renda para comunidades locais. Também regula os ciclos hídricos e contribui para o controle de enchentes nas áreas vizinhas. A pecuária extensiva praticada de forma tradicional é uma atividade de subsistência e econômica importante para os pantaneiros. Os biomas brasileiros moldam a cultura, a economia e o cotidiano das populações humanas. No entanto, a degradação ambiental ameaça não apenas os ecossistemas, mas também a qualidade de vida e a sustentabilidade dessas comunidades. Quais são as estratégias de conservação e recuperação ambiental mais aplicadas nos biomas do Brasil? Amazônia. Na Amazônia, as estratégias incluem a criação e ampliação de unidades de conservação, o combate ao desmatamento ilegal por meio de monitoramento por satélites, programas de manejo sustentável de florestas e incentivo à bioeconomia. Projetos como Red Place, redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, buscam preservar a floresta ao recompensar financeiramente ações de conservação. Cerrado. No Cerrado, medidas de conservação incluem a proteção de nascentes e áreas de recarga hídrica, criação de reservas legais e áreas de preservação permanente. Programas de reflorestamento com espécies nativas e práticas agrícolas sustentáveis, como o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, são amplamente incentivados. Mata Atlântica. A restauração florestal é um dos principais focos na Mata Atlântica, com projetos como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, que busca recuperar milhões de hectares degradados. Outras estratégias incluem corredores ecológicos para conectar fragmentos florestais e a promoção de sistemas agroflorestais que combinam produção agrícola com conservação. Caatinga. Na Caatinga, destacam-se iniciativas de convivência com o semiárido, como tecnologias de captação e armazenamento de água da chuva, plantio de espécies nativas resistentes à seca e o manejo sustentável da vegetação. Programas de educação ambiental e incentivo a práticas agroecológicas também são fundamentais.
Pampa. No Pampa, as estratégias incluem a promoção de sistemas de pastoreio sustentável para evitar a degradação do solo e a recuperação de áreas degradadas com espécies nativas, a criação de áreas protegidas e o desenvolvimento de práticas agrícolas que minimizem o impacto ambiental também têm sido aplicadas. Pantanal. No Pantanal, as ações incluem a regulamentação da pecuária sustentável, proteção de áreas alagáveis contra projetos de infraestrutura, como hidrelétricas e canais, e a promoção do ecoturismo. Programas de monitoramento de incêndios florestais e conscientização local também têm papel crucial. Estratégias gerais. Além das ações específicas para cada bioma, políticas como o Código Florestal, os planos de ação para espécies ameaçadas e os programas de pagamento por serviços ambientais têm impacto em todo o Brasil. A parceria entre governos, ONGs, setor privado e comunidades locais é essencial para a efetividade das ações. Essas estratégias, embora importantes, enfrentam desafios como o desmatamento, mudanças climáticas e falta de recursos financeiros. A conservação e a recuperação ambiental demandam esforços contínuos para equilibrar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação dos biomas. Quais são os serviços ecossistêmicos fornecidos por cada bioma brasileiro e como eles beneficiam a sociedade? Amazônia. A Amazônia é essencial para a regulação do clima global, armazenando grandes quantidades de carbono e produzindo oxigênio. Seus rios e florestas garantem a manutenção do ciclo hidrológico, contribuindo para a formação de chuvas em outras regiões do Brasil e da América do Sul. A biodiversidade oferece recursos como frutos, madeira, plantas medicinais e pesca, além de sustentar o ecoturismo. Cerrado. O cerrado é um dos principais responsáveis pela recarga de aquíferos e abastecimento dos grandes rios brasileiros, fornecendo água para consumo humano, agricultura e geração de energia. A vegetação auxilia na regulação do clima e na manutenção do solo, prevenindo erosões. Produtos nativos, como pequi e baru, também têm importância econômica e nutricional. Mata Atlântica. Esse bioma desempenha papel crucial na purificação da água e na proteção das nascentes que abastecem grandes cidades. A vegetação ajuda a regular o clima local, reduzindo a temperatura e aumentando a umidade. Além disso, os fragmentos florestais evitam deslizamentos de terra e inundações em áreas urbanas. Caatinga. A caatinga fornece lenha, forragem e frutos que sustentam as populações locais. Os ecossistemas do bioma contribuem para o controle da erosão e ajudam a manter a fertilidade do solo. Sua vegetação também armazena carbono e desempenha um papel importante no equilíbrio hídrico regional, apesar do clima semiárido. Pampa. O Pampa oferece serviços ecossistêmicos como o fornecimento de pastagem natural para a pecuária e a regulação dos ciclos de nutrientes no solo. A vegetação protege contra a erosão e favorece a manutenção da qualidade da água. O bioma também é um importante habitat para aves migratórias, que controlam pragas e ajudam na polinização. Pantanal. O Pantanal regula os ciclos de inundação e seca, garantindo a fertilização dos solos e a recarga de aquíferos. É um berçário para diversas espécies de peixes, fundamentais para a pesca comercial e artesanal. O bioma também presta serviços de regulação climática, armazenamento de carbono e ecoturismo, atraindo visitantes de todo o mundo. Benefícios gerais. Os serviços ecossistêmicos dos biomas brasileiros beneficiam a sociedade ao garantir recursos naturais, estabilizar o clima, preservar a biodiversidade e sustentar atividades econômicas. Eles são essenciais não apenas para as populações locais, mas para o equilíbrio ambiental global, ressaltando a necessidade de sua conservação e manejo sustentável. Como as mudanças climáticas estão afetando os biomas brasileiros e o que pode ser feito para mitigar seus impactos? Amazônia. As mudanças climáticas intensificam a seca na Amazônia, aumentando a frequência de queimadas e o risco de savanização, em que a floresta pode se transformar em uma savana. Isso afeta o ciclo hidrológico e a biodiversidade. Para mitigar os impactos, é crucial reduzir o desmatamento, recuperar áreas degradadas e implementar políticas de manejo sustentável. O Cerrado sofre com alterações no regime de chuvas, que podem encurtar a estação úmida, impactando a recarga de aquíferos e a agricultura. A adaptação pode incluir o uso de técnicas de manejo sustentável do solo, reflorestamento e proteção das áreas de recarga hídrica.
Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, o aumento da temperatura e eventos climáticos extremos, como tempestades e deslizamentos de terra, são agravados pelas mudanças climáticas. A restauração florestal, proteção de nascentes e redução de emissões de carbono nas áreas urbanas são medidas importantes para reduzir os impactos. Caatinga. O aquecimento global intensifica a desertificação na Caatinga, reduzindo a disponibilidade de água e a produtividade agrícola. Ações como reflorestamento com espécies nativas, construção de cisternas e práticas agroecológicas podem ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas no bioma. Pampa. No Pampa, a irregularidade climática afeta a vegetação natural e a produção agrícola, exacerbando problemas como erosão do solo. Estratégias incluem o uso de pastagens nativas manejadas de forma sustentável, restauração de áreas degradadas e práticas agrícolas adaptadas ao clima. Pantanal. O Pantanal enfrenta ciclos de secas mais intensos e inundações menos previsíveis, afetando a biodiversidade e as comunidades que dependem do bioma. A mitigação passa pelo monitoramento de mudanças no ciclo hidrológico, controle de queimadas e conservação das áreas úmidas. Medidas gerais para mitigação: reduzir emissões de gases de efeito estufa em escala global, ampliar as áreas de proteção e restaurar ecossistemas degradados, implementar práticas agrícolas e pecuárias sustentáveis, promover a educação ambiental e a conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas, estimular a adoção de políticas públicas que integrem adaptação climática e conservação ambiental. As mudanças climáticas representam uma ameaça significativa aos biomas brasileiros. Mitigar seus impactos exige esforços coordenados entre governos, empresas, comunidades locais e indivíduos.